essas. Retomando de onde nós tínhamos parado, né? Enquanto os irmãos vão entrando, vou tentar falar mais pausado. Então, a gente estava falando dos princípios. Então, o primeiro princípio é que Paulo ele começa a traçar sobre essas coisas que a Bíblia não fala tão claramente. É o princípio de que, será que aquilo ele edifica? A edificação. Então, quem vai entrando, quem entrar um pouco depois aí, depois é só pegar o comecinho. Dá para assistir o comecinho de novo. Então, Paulo diz no versículo 23, todas as coisas são lícitas, quer dizer, há uma liberdade cristã para se fazer tudo, mas nem todas as coisas convêm. Então, são duas coisas que Paulo coloca aqui como primeiro princípio, é conveniência e edificação. E essas duas, automaticamente, eles vão falar sobre duas perspectivas. O primeiro, o que é lícito, diz respeito a mim mesmo, e o que edifica diz respeito ao outro. Então, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo feito, ele é lícito, ele convém, é conveniente, dá para fazer. Talvez uma tradução do princípio do versículo 23 aqui seria o seguinte: se isso que eu estou fazendo, isso que eu estou praticando, eu poderia estar fazendo ele à plena luz do dia, a palavra de Deus ela nos fala que há coisas que elas são vergonhosas e por isso que as pessoas fazem no escuro. Então, por isso eles têm medo da luz. Então, a palavra ela vai nos trazer aqui justamente isso. Convém aquilo que eu estou fazendo? Será que eu poderia estar fazendo aqui com qualquer pessoa assistindo? Será que isso que eu estou fazendo não é algo que eu queria esconder? Então, Paulo vai nos trazer. Se é alguma coisa que a palavra de Deus não fala especificamente que você pode ou não pode fazer, quando você está fazendo, quando você está praticando, você tem que se esconder de alguém? Então, essa pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Pense bem. Você está num determinado lugar. Você tem que se esconder de alguma pessoa para estar naquele lugar? Você está frequentando um determinado local. Naquele local onde você está, alguém vai tirar uma foto para colocar no story, ou no Instagram, ou no Facebook. E aí você tem receio de aparecer naquela foto? Você tem receio do que as pessoas vão dizer? Você tem receio das pessoas dizerem, o fulano ali, olha, ele diz que é crente, mas está em tal lugar. Então, se é algo que não é conveniente, não convém, e as pessoas podem falar e você tem que esconder, então isso é lícito, quer dizer, há liberdade, mas você não deve praticar. Se é algo que você tem que esconder, se é algo que as pessoas não podem saber, se é algo que não é conveniente, então Paulo dá como princípio. Se não é conveniente, agora vamos pensar, ele estava aplicando esse princípio a quê? Primeiro, os coríntios, eles estavam com aquele problema, né? Eles viviam numa cidade, existiam muitos cultos que eram oferecidos a ídolos. Já nos capítulos anteriores, ele falou sobre os ídolos, dizendo que, olha, o ídolo ele não é nada. É preciso lembrar disso, porque senão alguém pode dizer, não, mas Paulo está se contradizendo. Não, ele não está se contradizendo. O ídolo não é nada, ele não tem poder. Mas o ritual, ele é coordenado e direcionado, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, a demônios. Quer dizer, nós estamos nos sujeitando às forças do mal. Então, é lícito o crente estar em qualquer lugar? É. Agora, convém o crente estar num local onde está se oferecendo culto a outra divindade? Não convém. É isso que ele está querendo aplicar. Segundo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, eu estou no lugar. Aquilo que eu estou fazendo, ele vai trazer algum proveito, ele traz algum crescimento, ele vai acrescentar alguma coisa à minha vida, ele vai acrescentar alguma coisa ao meu conhecimento,
ele vai acrescentar alguma coisa à minha conduta ou à minha imagem como cristão. Interessante que ele coloca de edificar, e ele é como se ele estabelecesse um patamar. Às vezes a gente pensa só naquilo que denigre, que desce. Mas ele não está falando daquilo que vai desabonar, aquilo que vai estragar a sua imagem como cristão. Mas ele está colocando sua imagem num determinado nível e está dizendo, isso vai me fazer crescer. Ele não está determinando se vai diminuir. É simples. Se não vai dar acréscimo nenhum, então ele foge da liberdade cristã. É interessante como Paulo trata esse tema, né? Se não edifica, se ele não vai trazer nenhuma edificação, e a edificação ela tem um efeito para fora, né? Que às vezes é edificação para você, mas também tem edificação para o outro. Por quê? Porque Paulo vem tratando desde o capítulo 6, principalmente ele fala muito no capítulo 8, é daquilo que ofende o meu irmão. Agora vamos lembrar que a ofensa não é simplesmente quem se acha assim ofendido por qualquer coisa. Mas o princípio que ele está trazendo para nós aqui é simples. Eu vou influenciar alguém a fazer alguma coisa errada. É isso que Paulo está falando desde o capítulo 8. Então, quando ele pensa, tudo é lícito, ele vai trazer, mas isto edifica. O que você está fazendo, o lugar que você está frequentando, o tipo de coisa que você tem trabalhado, o tipo de lugar que você tem convivido, nas suas escolhas, ele traz algum tipo de aprendizado para aqueles que estão próximos a você, traz algum tipo de aprendizado, principalmente ele vai falar aqui para os novos na fé, é esse o termo que ele está dizendo mais ou menos, quando no capítulo 8 ele fala daquele fraco. Quer dizer, as pessoas que ainda estão aprendendo, aquele que ainda não tem uma consistência grande na sua mentalidade, como é ser um cristão, eu estou edificando essas pessoas. É interessante isso, porque muitas vezes nós pensamos a nossa conduta só relacionado com aquilo que me satisfaz ou não me satisfaz. Mas Paulo ele estabelece a conduta em outro sentido. Ele vai estabelecer a sua conduta a partir do princípio se eu edifico o outro ou não edifico o outro também. É claro que a escolha não é só sobre o outro. Senão Paulo não tinha colocado os dois princípios, né? O que convém e o que edifica. Mas ele fala dos dois princípios. É um princípio que tem que ser levado em consideração também. Agora lembra, isso aqui ele não está falando com relação à igreja, como algumas pessoas pensam a respeito do evangelho, né? Aquele negócio, se o pastor me vê em tal lugar, vai ser terrível. Ele não está falando de cobrança de gente que sabe como discernir as coisas. Porque para quem sabe como discernir, isso aí já é algo que você não precisa se preocupar. Mas ele está falando de gente que pode se confundir com aquilo. E aí uma liderança, ela compromissada com a palavra, ela vai cobrar você por causa daquilo que você pode ensinar de errado para o próximo. Esse é o objetivo da igreja. É de auxiliar uns aos outros. Então a gente tem que pensar muito bem a respeito disso. Não é simplesmente eu pensar, mas o irmãozinho fulano de tal, tudo ele acha que é pecado. Então se ele vir aqui, não é desse tipo de pessoa que Paulo está falando. Paulo está falando daquela pessoa que muitas vezes entrou na igreja há pouco tempo, ou tem interesse no evangelho e está olhando para os cristãos. E aí, quando ele vê você praticando um determinado tipo de coisa, ele vai dizer, se o fulano é crente e faz, então pode fazer. Aí essa pessoa ela vai fazer e na sua consciência ela acaba pecando, e aí você é o responsável pelo pecado dela. Então Paulo está dizendo, nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo é lícito dessa forma. Então, tudo, Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas para o crente algumas elas não convêm, elas não edificam e, portanto, não devem ser praticadas. Paulo vai explicitar isso aqui a partir do versículo 24. Ele vai dizer, olha, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, ele já coloca, olha, não é o seu interesse. E é interessante falar isso, porque quando nós vemos o versículo 24, se a gente for lá para Filipenses, outra carta de Paulo, né?
Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo fala aos filipenses claramente: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então, ninguém busque o seu próprio interesse. Essa é a questão que tem que ser vista. Tudo é lícito, mas há coisas que podem prejudicar, e por isso nós precisamos nos policiar a respeito disso. Então, não busque o seu próprio interesse, versículo 24. Versículo 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, Paulo vem trazendo aqui, reafirmando um segundo princípio. Então, nem tudo convém, nem tudo edifica. Mas o problema não está na coisa em si. O versículo 25 e 26 ele vai falar, olha, não é um produto, não é a carne, no caso dos coríntios, que vai prejudicar você. Então, lembrando lá, os coríntios, eles tinham aquele problema com a carne. Por quê? A maior parte da carne que era vendida no mercado em Corinto, ela era carne sacrificada a ídolos. Aqui tinha um tipo aqui que era um judeu que vivia na cidade, e o judeu não comia qualquer tipo de carne. Então, tinha alguns lugares específicos em que os judeus compravam, que é um tipo de carne que é chamado carne coxa. É um termo, é mais ou menos assim, a pronúncia é meio complicada. Mas é um termo que quer dizer que era uma carne que era sacrificada ao modo que o judeu podia comer. Então, a carne tinha que ser sangrada, não podia ser sufocado, e algumas coisas a mais. Então, existiam comerciantes que vendiam esse tipo específico de carne. Só que provavelmente esse tipo de carne ele era mais caro que os outros. Porque a carne sacrificada no templo, quando ela chegava no mercado, ela chegava barata e chegava fresca, era na mesma hora. Porque o templo toda hora tinha sacrifício. E todo sacrifício, o sacerdote tinha um pedaço que era tirado para ele. Então aquilo era uma oferta muito grande. Então, como a gente sabe, quando tem oferta, o preço cai. Então a carne do mercado, a carne barata, fresca, a maioria dela era uma carne que era sacrificada. Aí Paulo vai dizer, então eu não vou comer carne? Ele vai dizer, não, calma. Porque a carne foi sacrificada lá no templo, não quer dizer que ela é amaldiçoada. O problema é o ritual no templo. Mas a carne em si ela não tem um poder sobre ela que faz ela ficar diferente. É interessante nós pensarmos, porque existe muito cristão ainda nos dias de hoje que ele começa a achar que essas coisas têm poder. Existe muito cristão que ele acredita em coisas como macumba, trabalho, essas coisas de objetos, como é que podemos dizer, objetos que foram amaldiçoados. Então, às vezes, isso pode ser diversos tipos de coisas. Certa vez eu conversei com um rapaz e ele tinha um negócio, foi um acontecimento com um livro. Deram um livro para ele, uma seita deu um livro para ele, né? E esse livro estava lá, ele pegou por curiosidade e disse, não, vou deixar aqui, é só para conhecer. Ele não estava sendo tentado aquilo, ele tinha plena convicção de que aquilo não era verdade, mas ele deixou lá. Só que ele começou a se sentir mal e, segundo ele começou a orar e o seu coração revelou que ele tinha que pegar aquele livro e queimar aquele livro. Esse é o típico cristão que ele começa a achar que porque aquilo foi feito por uma seita, por um outro tipo de religião, aquilo é amaldiçoado. Então a gente começa a determinar maldição sobre as coisas. Então tem alguma coisa em casa, vamos dizer, não vamos enterrar, as coisas não estão dando certo, é porque tem alguma coisa aqui que está ofendendo a Deus, como se estivesse amaldiçoado. Tem gente que vai falar isso a respeito de comidas, né? A pessoa come alguma coisa e depois vai dizer, não, isso foi oferecido ao santo tal, ou isso é no terreiro tal, e esse tipo de coisa faz muita gente ficar achando que depois vai passar mal, vai sentir alguma coisa, porque algum poder foi depositado naquele objeto. E Paulo está dizendo, não tem nenhum poder que é depositado em nada disso. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. É interessante isso. O versículo 26, ele é facilmente visto lá no Salmo de número 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. O Salmo 50, 12 também tem uma referência aí, quase a mesma coisa escrita. Então, o Senhor é a terra. Então, porque o sujeito ele pegou um boi lá e sacrificou a Deus Artemis, não quer dizer que aquele boi está amaldiçoado agora. A carne é do Senhor. O próprio Deus fala
aos israelitas, dizendo, olha, se eu quiser sacrifício, eu não pedia, porque a terra é minha. Eu acho interessante pensar isso, porque nós vemos aqueles sacrifícios no Antigo Testamento, e as pessoas, às vezes, não entendem como funciona. Se Deus ele necessitasse de um boi sendo queimado sobre um altar, ele mesmo mandava um raio em cima do boi e queimava ele. Ele não precisa do homem para fazer isso. Mas o ritual é dado por Deus para quê? Para que nós demonstremos obediência. Assim como o cristão ele demonstra obediência a Deus, assim como o israelita demonstrava obediência a Deus com sacrifício, também quando nós vamos a um templo de um outro Deus, a uma adoração que não seja direcionada a Deus, e nós participamos, nós estamos também demonstrando desobediência. Mas não é aquilo que é colocado que está em pecado. Então, nunca pense, comida tal foi oferecida ao santo tal. Isso aqui, quando o pessoal faz, eles oferecem a uma entidade. Nada disso é amaldiçoado. Não há poder nisso. Poder não está na coisa. Mas a preocupação de Paulo aqui com os cristãos é justamente eles entenderem que o problema é o que você está dizendo com aquilo que você está praticando. O grande problema é esse. E dizendo não é com a boca, não, são com as atitudes. Então, se a pessoa vê você lá, participando daquilo, qual a mensagem que você está passando? E essa mensagem, ela muitas vezes, ela não convém, e essa mensagem, muitas vezes, ela não edifica. E é isso que nós precisamos estar pensando, estar meditando. Paulo vem com o segundo princípio. E aí, talvez aqui há um surgimento de uma pergunta, né, que houvesse ser mandada por Paulo, mandada para Paulo pelos coríntios, e aí ele introduz a resposta. Né? Talvez o pessoal mandou na carta dizendo, Paulo, tá certo, no templo eu não posso ir, mas e se um amigo meu me convidar para comer na casa dele? Eu sei que ele é adorador da deusa fulana, e eu sei que aquele dia é o dia da deusa fulana, então aquilo ali foi sacrificado. Eu sei que ele está fazendo a comemoração para isso, para se lembrar daquela comemoração, mas não é no templo, não é um culto, não é um ritual, mas é uma comemoração, um banquete que ele está oferecendo. Ele me convida, eu vou ou não vou? Aí o versículo 27, Paulo vem respondendo. Cada ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não propriamente a tua, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? E se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa. Paulo aqui ele introduz um detalhe, é um exemplo. Então, se alguém chamar, o que é que você faz? Então, frente. Eu acho interessante isso aqui. Aqui é a liberdade cristã, tudo é lícito. Se alguém dos incrédulos convidar, ele diz, você vai lá e coma. Não pergunte por nada. Mas, se alguém vir e disser, olha, isso aqui é sacrificado, então não coma, porque por causa da consciência daquele que está lhe advertindo. Então, a comida ela não tem poder. Então, não está amaldiçoado, vamos dizer assim. Porém, se alguém apontar, e aqui tem duas questões que a gente pode pensar. A primeira, o reverendo Augusto Nicodemos, quando fala a respeito desse texto, ele vai chamar a atenção aqui que, às vezes, a pessoa ele levou aquele amigo, também crente, só que aquele amigo que ele chama nos capítulos anteriores, a deusa Diana. Você vai comer isso? Aí Paulo diz, então, não. Ele faz até uma brincadeira, ele diz, você já sabe o que fazer agora, é só não levar esse sujeito para lugar nenhum, porque ele vai atrapalhar você comer. Mas há dois princípios aqui, que é discutido entre os autores, que um é a consciência do fraco na fé, quer dizer, um crente que na sua consciência não consegue. 14, versículos 14 e 15, Romanos 14 diz assim, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa em si mesmo é impura ou salvo para aquele que assim a considera, para isto é impuro. Se por causa de comida teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal.
por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, esse princípio de Paulo, que já está lá em Romanos, ele diz, cuidado com aquele seu irmão, que ele vai se ofender com isso. Então, para ele ser influenciado. Então, cuidado com esse sujeito. Mas, quando nós vamos ver os termos, os autores, eles vão fazer a tradução, e aí ele percebe uma coisa, quando ele fala sacrificado a ídolo, o termo que ele usa, sacrificado a ídolo, é um termo que normalmente era usado pelos próprios gentios. Né? Porque quando os cristãos utilizavam, eles iam usar uma outra palavra no grego que significava idolatria. Então ele se referia, não, olha, isso aí é fruto de idolatria. Mas aqui não, ele fala de sacrifício a ídolo, sacrifício aos deuses, o termo quer dizer isso. Então, no escrito de Paulo, ele dá uma brecha aqui. Então, nós temos que considerar os dois grupos. Seja ele cristãos, se remoer por conta de comer algum tipo de comida, ou participar de algum tipo desses locais. E outra é o não crente. Talvez aquele sujeito que ele convida o crente para o banquete porque ele está interessado no evangelho. Mas aí, quando você chega lá, ele começa a lhe testar. Então, ele coloca lá e você começa a comer. Tá tudo beleza, tá conversando, todo mundo animado. Aí, de repente, ele fala, você sabia que essa carne é sacrificada a ídolo? E aí ele está testando, para saber, vamos ver quão forte é a fé desse sujeito. Quanto é o compromisso dele com o Cristo dele. Aí ele fala, isso aqui é sacrificado a ídolo. Daí a pessoa tem que dizer, não, ó, então eu não vou mais comer. Porque se eu estiver comendo, ele está apontando, ele está testando se eu me mantenho puro ou se eu não me mantenho puro. Então aí você para. Então, o que Paulo ele traz aqui é, quando acontece algum desse tipo de situação, aqui está falando da festa, né? O sujeito convida para uma festa, e que a gente pode trazer para os nossos dias. Lá era um banquete a um Deus. Às vezes alguém lhe convida para um almoço, depois de uma festa de São João, né, do almoço divino, alguma coisa dessas, de algum tipo desses de adoração a ídolos. Ou mesmo o sujeito é, sei lá, ele é espírita, ele faz parte do candomblé, alguma coisa assim, ele convida para um local desse. Ou, de uma forma mais branda, né? Às vezes o sujeito ele convida para uma festa de aniversário. Uma comemoração que ele está fazendo na casa dele. Só que aí você chega lá, a comemoração é baseada na música, aquelas que a letra ela só denigra a imagem da mulher, por exemplo, coisas que abominam o evangelho, e regado a bebida e comida, mas as pessoas lá estão interessadas em dar vazão à carne, em dançar sensualmente, se esfregar umas nas outras, às vezes até usa algum tipo de coisa ilícita. Então, aquele ambiente onde a pessoa ela coloca como foco principal os prazeres da carne. Vai ser a mesma coisa. Porque no ambiente desse, eles estão adorando a carne. E é contrário à adoração a Deus, porque a adoração a Deus ela pede que nós tenhamos controle, autocontrole sobre os nossos desejos. Se uma situação dessa, né? Então você tem que ver primeiro onde você vai ou não vai. Mas Paulo diz, se você olhou e diz, não é tão pesado assim, dá para ir, ou dá para ir pelo menos um pouquinho, então você vai. Agora, se a pessoa chegar e apontar, aí você deixa participar. Né? Você está lá, está de boa ali, tranquilo, e de repente a pessoa chega e fala assim, ó, você sabia que essa música aqui, o sujeito que fez essa música tem um pacto com o capeta? Aí você tem que tomar uma posição. Aí Paulo vai dizer, então você se abstém, você se afasta. Né? Aí você procura, quando o sujeito fala isso, então você vai dizer, não, então dá licença, deixa eu ir, que o ambiente aqui é alto. Aí você tem que se afastar. Porque a pessoa está apontando para lhe testar. E lhe testando você tem que dizer, então não vou comer. E aí talvez surja uma pergunta, né? Não, mas por quê? Não, porque você apontou. Mas você estava comendo antes. Não, não tem poder nenhum. Agora, se você entende que isso é mal, então não posso participar. O princípio é que nós temos que testemunhar com as nossas ações. Então, muitos cristãos têm tropeçado nisso. Porque o cristão está frequentando ambientes onde todo mundo ao redor olha assim e fala, ah, fulano é crente, está aqui. E ele continua lá. Mas fulano é crente, está comendo isso, e ele continua comendo. Talvez hoje seja um negócio levado com relação à bebida alcoólica. Né?
A palavra ela não fala que a bebida é pecado, mas ele fala que embriagar é pecado. Só que se você está no ambiente e a pessoa olha, fulano, ele está tomando, sei lá, um vinho, um cálice de vinho, alguma coisa, ele está tomando um licor, ele é crente, está bebendo aquilo, você tem que deixar. Para quê? Para dizer, não, a bebida não é pecado, mas por causa de quê? Da consciência. Então, não é a bebida, não é a comida, não são as pessoas que fazem aquilo ser pecado. Mas é a consciência. Se a consciência do outro ela não entende, se ele começa a olhar para você e fala, não, crente desse jeito nem parece que é crente, isso aí está se tornando pecaminoso no lugar que você está frequentando. Se você tem andado com pessoas e aqueles ao redor, sejam eles os crentes, tem a sua consciência meio, como é que podemos dizer, meio enrolada ali com a situação, ou seja, não crente que olha com interesse no evangelho, mas aquilo que você está fazendo faz ele descreditar o evangelho, se isso está acontecendo, então você está entrando no pecado. Por quê? Versículo 29 fala, eu vou ser julgado por causa da consciência minha? Não, mas julgado por causa da consciência dos outros. E aí Paulo termina o versículo 30 para não deixar a dúvida, né? Porque muita gente pega isso e leva para o legalismo, então não vão fazer nada. Não é isso que Paulo está dizendo. Versículo 30 diz, se eu participo com ações de graças, por que ele ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Por que eu vou ser chamado a atenção por causa daquilo que eu já abençoei? Aqui Paulo está dizendo, olha, o cristão quando abençoa alguma coisa, transforma. Então a bênção do cristão é muito mais forte que a autoridade do ídolo. Então se alguma coisa for oferecido, quando você dá graças, quando você agradece, quando você abençoa aquilo, quando você consagra, tudo que ficou para trás ele se perde. Então, a oração do crente, ele limpa tudo. Mas ele só não consegue limpar a consciência daquele que está olhando de longe. Então, essa consciência que vai fazer com que nós tenhamos que tomar cuidado. E aí o versículo 31 ele fecha nisso aí para dizer, olha, por que temos que tomar todo esse cuidado? Porque tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei de tudo para a glória de Deus. Aí, aqui é o princípio. O que é que eu vou fazer? Eu posso ir para esse lugar? Deus vai ser glorificado você indo para aquele lugar? Ah, não, não vai ser. Então, a palavra está respondendo. Não deve. É lícito, mas não convém. Ah, eu posso comer determinada coisa? Eu posso beber determinada bebida? Glorifica a Deus? Não. Então, não convém. Às vezes, o abandonar glorifica a Deus. E a gente tem que entender isso porque muitas vezes nós somos arguídos, perguntados por pessoas, quando eles afirmam aquele comportamento do novo crente, né? O sujeito vira crente, aí esquece da família, esquece dos amigos, abandona todo mundo. Até esse comportamento de abandonar, às vezes, ele não vai edificar o Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, do mesmo jeito, aquele que não abandona nada, também às vezes não está edificando. Então, cada coisa tem que ser vista. Quando lhe convida para uma reunião de família, você se converteu. Ah, eu vou para a reunião de família, mas ninguém é crente lá e tal. Vai edificar a Deus? Você chegando lá, o pessoal vai olhar e dizer, o sujeito é crente, mas ele está aqui. Ele se preocupa, ele não abandonou a família. Isso vai edificar. Se for edificar dessa forma, você vai. Agora, se for e as pessoas forem desacreditar o evangelho por causa disso, então você não vai. Você conhece as pessoas com quem você convive. Qual vai ser o efeito? Essa é a questão. Qual vai ser o efeito? As pessoas vão olhar e dizer, realmente fulano é um crente firme mesmo. Ele tem convicção. Se você entende que as pessoas vão ter esse tipo de pensamento, você vai estar edificando, vai estar glorificando a Deus naquilo que você faz. Mas se você entende que as pessoas vão olhar e dizer, o sujeito é crente, mas ainda está fazendo determinado tipo de coisa, para mim esse tipo de crente não serve. Então aí você não está glorificando a Deus. Então preste bem atenção. A palavra lá atrás vai edificar, vai glorificar a Deus, tudo tem que ser para a glória de Deus. E aí nós precisamos ter entendimento disso. Versículo 32, seguindo ao final aí do nosso texto. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus.
Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, vamos lembrar aqui, não vos tornei causa de tropeço. Esse é o último princípio, né? O primeiro ele vai falar, tudo é lícito, mas convém e edifica. Se não convém e não edifica, não vale, não deve ser feito. Segundo, não devemos buscar o nosso próprio interesse, sim o do outro. Então tem que preocupar com o outro. Terceiro, aí ele vai falar, essa é a questão, esse é o princípio. Infelizmente, nós vivemos em tempos em que muitos cristãos têm sido maus exemplos. E nós precisamos lembrar disso. Por quê? Porque quanto e quanto nós temos ouvido, e eu ouço muito esse tipo de relato de alguns cristãos, quando vão falar do Evangelho, pessoas dizerem assim, para eu ser crente igual fulano, eu estou melhor do jeito que eu estou. Meu irmão, preste bastante atenção. Porque se você não dá um exemplo bom a respeito do Evangelho, se você tem vivido de alguma forma em que as pessoas elas têm se afastado do Evangelho por causa da forma como você vive, então você tem excedido o limite da liberdade cristã. Porque Paulo diz, não devemos ser causa de tropeço. E aí ele chama o seu exemplo novamente. Ele diz, eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores. Eu procuro ser agradável a todos. Agora, ser agradável aqui não é deixar de falar a verdade, não. Preste bem atenção, porque senão a gente confunde. A gente vai achar, não, então eu não posso falar com ninguém, eu não posso dizer a ninguém que isso é errado, que aquilo é errado. Então, vamos prestar atenção, não é isso que Paulo está dizendo. Ele fala o seguinte, eu procuro o jeito de conversar com todos. Paulo, ele trabalhava fazendo tendas para poder ter o seu sustento em Corinto. Ali ele se identificava com aquelas pessoas que trabalhavam no mercado. Então ele andava lado a lado com eles. Ele não discriminava. Quando ele chegava numa mesa gentil, ele comia o que era colocado. Já imaginou? Você chega na casa, alguém lhe convida para almoçar, e você chega na casa, a pessoa coloca a comida, você fala, olha, vai parecer que aquilo que está sendo oferecido não tem valor. A pessoa ela vai se sentir mal. Isso é até falta de educação com o anfitrião. Então, pense Paulo, ele sentava ali, chegar no gentil e dizer, não, eu como judeu, eu não como esse tipo de carne. Não, ele comia para ser agradável, para poder conversar. Então, às vezes, tem pequenas coisas que a gente fica tentando colocar um legalismo sobre elas, que só servem para afastar as pessoas do Evangelho. Mas, do mesmo jeito, há coisas que a gente fica achando, eu posso fazer, eu devo fazer, que também afastam as pessoas do Evangelho. Às vezes, um exemplo bem clássico é pensar, você é convidado para um culto numa outra igreja. Aqui eu não estou falando nem daquilo que está para fora, mas vamos dizer aquilo que é para dentro do meio evangélico. Aí você sabe que naquela igreja o pessoal não se veste de determinada maneira. Ou seja, naquelas que as mulheres colocam um véu sobre a cabeça, ou seja, a igreja que a mulher não usa calça comprida. Você vai vestir aquele tipo de roupa que justamente confronta, bate de frente. Se você fala mal do irmão, fala mal, dizendo, aquela igreja, aquele povo não é crente, você está sendo causa de tropeço. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Então, pense bem. Como nós devemos nos portar? Nós não devemos ser causa de tropeço para ninguém por causa da bandeira. Então, a suma aí nós precisamos dar bom testemunho. Muitas vezes na igreja nós estudamos a palavra e vivemos falando a respeito do testemunho dos cristãos. Mas como é esse testemunho? O testemunho está nessas coisas aqui que a palavra nos está falando. Em você não dar mau exemplo, em você fazer aquilo que glorifica ao Senhor, em você não ser causa de tropeço para os irmãos. E aqui Paulo fala, nem a judeus, quer dizer, eu não vou chegar tentando oferecer uma carne com sangue para o judeu, nem a gentios, então eu não vou dizer que o gentio ele é um impuro só porque ele é gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, é um equilíbrio daquilo que nós fazemos. Se eu denigro a imagem de alguém, se eu trato alguém mal por causa do grupo do qual ele faz parte, estou sendo causa de tropeço. Então, ele fala judeus e gentios.
Se eu trato alguém mal por causa que ele participa de uma determinada coisa, se ele não se veste bem, ou por causa da sua classe social, ou por causa do seu nível de conhecimento, eu estou sendo causa de tropeço. E ele fala, e nem tampouco a igreja de Deus. Então, eu não vou tentar derrubar a igreja. Eu não vou dar mau testemunho com relação à igreja. Eu não vou fazer coisas que prejudicam a igreja na pregação do evangelho. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E Paulo chama a nossa atenção. Até onde vai a minha liberdade? Minha liberdade vai até onde começa a consciência do outro. Porque viver em sociedade é justamente nós vivermos em harmonia uns com os outros. Eu acho interessante pensar isso. Liberdade não é poder fazer tudo, mas liberdade é caracterizada justamente por nós convivermos e não ofendermos uns aos outros. Agora, nos tempos em que nós estamos vivendo, é preciso deixar o último pontinho para nós encerrarmos. Isso não quer dizer que eu tenho que evitar qualquer palavra que as pessoas achem ruim, porque hoje nós vivemos em tempos do chamado politicamente correto, em que tudo é errado. Não é isso. Lembra? Paulo, quando ele está falando de consciência, ele não está falando de quem acha errado tudo quanto é tipo de coisa, em que se ofende com qualquer coisa. Ele está falando da consciência daquele que pode ser induzido ao erro pelas minhas ações. Então, como você tem influenciado aquelas pessoas que estão ao seu redor? Esse é o chamado de Paulo. Até onde vai o limite da minha liberdade cristã? A minha liberdade cristã é liberdade para influenciar as pessoas no Evangelho de Cristo. Esse é o princípio que nos é trazido pela palavra. O Senhor nos abençoe e possa acrescentar aos nossos corações a sua palavra. Amém? Mais avisos nós teremos no grupo da igreja, no WhatsApp, então os irmãos estejam atentos. Estejam atentos porque será publicado nos próximos dias. Estejam orando uns pelos outros. Então nós encerramos aqui. Não saia da frente da televisão ou do celular onde você está assistindo, junto com a sua família, sem fazer uma oração antes. Então nós oramos no começo, ao encerrar a transmissão, ore com a sua família, porque nós não podemos nos reunir, mas nós estamos aprendendo da palavra. E em casa, o culto é o culto doméstico. É o líder da família que está fazendo. Então, ore com a sua família ao encerrar. Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.